Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, sou Maurício Freitas. Obrigado por vocês estarem comigo em mais uma edição desse nosso bate-papo de todas as noites aqui no meu canal do YouTube. Quero agradecer aos mais de 5.500 inscritos no canal. Muito obrigado mesmo por estarem comigo nesse novo projeto. E vou trazer aqui para você de segunda a sexta-feira, sempre às 9h30 da noite. A gente vai se comunicando através do nosso grupo de Telegram, das minhas redes sociais, Maurício, no Facebook, Maurício S. Freitas, no Instagram, Maurício S. Freitas, e também na meu blog, no mauriciofreitas.com.br. Repetindo as minhas redes sociais para a gente interagir: Instagram, Maurício S. Freitas, Facebook, Maurício S. Freitas, é por lá que a gente vai conversar. Estamos aqui para trazer para você as principais notícias desta segunda-feira, 26 de abril. Uma boa noite para você, uma ótima semana. Tudo bem com vocês aí? Não vai fazer que nem o pessoal, né? O pessoal hoje em dia está meio desalentado. A gente sai e fala: e aí, tudo bem? Fala: mais ou menos. E aí? Mais ou menos. Como é que estão as coisas? Mais ou menos. Tá tudo muito mais ou menos no Brasil, com certeza. Mas não está tão ruim e também não está tão bom, né? Está mais ou menos, né? O pessoal tem essa mania de dizer tá mais ou menos. Mas vai ficar bom uma hora, eu tenho certeza, sabe? E isso depende da vacina, e por isso nós vamos falar muito da vacina hoje aqui. Vai ficar bom uma hora, com certeza. Vou falar da vacina já na abertura, que é o destaque de hoje, e também a vacina é a nossa esperança para ficar tudo bem, não é mesmo? Começando com uma boa notícia: os Estados Unidos começaram a compartilhar 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca com outros países, assim que elas estiverem disponíveis. Sabe como é que é essa história? É assim, ó. Os Estados Unidos começaram a compartilhar 60 milhões de doses, mas só quando a vacina estiver disponível. É o que disse a Casa Branca, o governo americano. A Casa Branca é quem manda lá, o Palácio do Governo americano, né? No entanto, não deu detalhes sobre a data nem para que país vai enviar e quais são os países que vão receber essa vacina, essa doação, essa distribuição dos Estados Unidos. Ainda bem, né, que está distribuindo. O presidente Biden, Joe Biden, vem sendo cobrado já faz tempo para encaminhar essas vacinas para outros países. Ó, desde a campanha eleitoral, já estava falando isso, já que a vacina AstraZeneca ainda não foi certificada pelo FDA. O FDA, é uma sigla em inglês, é a mesma da Anvisa, é como se fosse a Anvisa, similar da Anvisa, é a Anvisa dos americanos. Então, a AstraZeneca ainda não foi certificada pela FDA, que é a agência responsável por autorizar os medicamentos lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, e também não há previsão de quando vai aprovar, tá certo? Mas quando aprovar, os Estados Unidos diz que vão repassar 60 milhões de doses. E os Estados Unidos, em matéria de vacina, não tem problema nenhum, né? Mais de 193 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose de alguma das vacinas lá nos Estados Unidos. Isso equivale, pessoal, a mais de 40% da população deles e mais de 30%, 29 e uns quebradinhos por cento da população já recebeu, inclusive, a segunda dose. A nossa vacinação aqui vai bem, né? A passos lentos, né, de tartaruga, mas está indo, né? Está indo, como tudo no Brasil, enrolado, está indo. Agora está faltando dose, tem gente suspendendo, estados, municípios têm suspendendo vacinação, dando maior confusão, que a pessoa está lá na ponta, quer receber a vacina, chegou o dia dela, viu na televisão, viu no jornal, corre para o posto para tomar a vacina, chega lá, não tem, acabou, porque está uma confusão generalizada, né, com relação à vacina. Mas os que têm que dar graças a Deus, os que já tomaram. Eu aqui em casa, a minha mãe, uma senhora já tem 73 anos, já tomou as 2 doses da vacina, graças a Deus. Lá nos Estados Unidos, lá não tem problema nenhum, porque tem a Pfizer, tem a Moderna e tem a Johnson & Johnson. Então, a galera lá tá meio de boa, tá tranquilo por lá. Será que o Brasilzão vai receber as doses da vacina doadas lá pelo tio Sam, pelos americanos? Vai? Sei não, não sei não. Vamos ver, né? Tá tudo muito mais ou menos aqui. Outra notícia sobre a vacina é com relação à Anvisa, que se reuniu agora à noite, eu vou atualizar para você ainda nessa edição, reuniu agora à noite para ver se libera a importação da Sputnik, da vacina Sputnik, para que ela seja finalmente distribuída aqui no Brasil também. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, negou o pedido da agência, da Anvisa, que tinha pedido que queria mais tempo para poder analisar
se podia dar essa autorização. Ele disse que não tem mais tempo, que tem que ser agora. Muito bem, então, ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, querendo celeridade na aprovação da vacina AstraZeneca aqui no Brasil. Continuamos a falar de vacina, que é o tema do dia, o tema do mês, o tema do ano, né? Porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está preocupado com a segunda dose da Coronavac. Ele criticou hoje a judicialização para a entrega da dose da Coronavac e avisou que todos que procurarem a justiça, se todos procurarem a justiça, ele quer dizer, não haverá dose para todo mundo. Ele falou isso porque tem muita gente entrando na justiça, em alguns casos entrando em estados, né? E municípios entrando na justiça para garantir a vinda dessas vacinas para os seus estados e para os seus municípios. Ele citou o exemplo da cidade de João Pessoa, que é a capital lá do estado da Paraíba, que conseguiu uma liminar e recebeu a vacina, recebeu o imunizante. O ministro admitiu que há dificuldades nesse momento no fornecimento de vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac em vários estados. Também não precisa nem admitir, né? Está claro que há dificuldades do governo federal em entregar as vacinas lá na ponta, aqui na ponta, né? Para a gente que está aqui longe de Brasília. Mas o ministro advertiu sobre a judicialização e disse que se todo mundo entrar na justiça e judicializar, não vai ter dose para todos os estados. Essa confusão da vacina tá complicado, né, cara? Um puxa e encolhe daqui, um puxa de lá, um jogo de marketing. No final não tinha nada, não tinha nem lá em São Paulo, não tinha nem lá em Brasília. Quer dizer, os dois aí que protagonizaram uma guerra de mídia de vacinas, Bolsonaro e Dória, ficaram só no trelelé, no blá, 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 e a coisa falhou. Infelizmente falhou. Tem falhado até agora. Vai ficar bom, mas vamos torcer para que fique, né? Mas, por enquanto, temos muitas reclamações e poucos elogios. O ministro deu essa declaração em uma sessão da comissão lá no Senado que discute medidas de combate à Covid. Daqui a pouquinho eu vou falar para você da CPI da Covid-19 e de um manual de instruções que a Casa Civil do Governo Federal enviou aos ministérios com perguntas frequentes, né, questões frequentes com relação à Covid, para o pessoal já ir se preparando uma espécie de simulado do vestibular. Você já fez vestibular? Lembra na véspera do vestibular, o professor fazia uma lista, uma espécie de simulado, e fazia as perguntas que provavelmente iriam cair na prova? Foi isso que a Casa Civil fez e enviou ao Ministério da Saúde e outras pastas para que eles fiquem preparados para responder os questionamentos dos senadores lá no Senado Federal. Se de um lado a coisa está feia, lá dentro do Senado, da CPI, está pegando fogo, a coisa está muito mais complicada, o caldeirão está fervendo lá com o entra e sai de membros, lá, a escolha dos membros da CPI da Covid-19 e também a questão do Renan Calheiros, que obteve uma liminar, tiveram uma liminar, o senador Rodolfo Rodrigues, uma liminar para impedir ele de exercer a relatoria da CPI, porque ele, segundo a ação, ele teria investigado e também é pai do governador de Alagoas, né? Ele estaria sendo processado, melhor dizendo, não é investigado. O senador Renan Calheiros responde a alguns processos, né? Então, por isso, ele não poderia ser o relator da CPI, também com o agravante de que um dos supostos e prováveis investigados a serem ouvidos é o governador das Alagoas, que é o Renan, filho do senador. Então, não tem nem nexo o senador querer ser relator da CPI da Covid-19. Então, o ministro disse que há aí deficiência para entrega e disse também, advertiu que a judicialização, palavrinha difícil, vai prejudicar todo mundo porque não vai ter dose para todos os estados. A previsão é que sejam distribuídas aos estados daqui 10 dias devido àquele atraso do IFA. Agora, todo mundo sabe o que é IFA, né? É o ingrediente farmacêutico ativo que seria entregue ao Butantan lá pela China, e houve um atraso, então atrasou a produção das doses e, consequentemente, a distribuição e a aplicação. O ministro da Saúde não deu detalhes, mas informou que o Ministério vai emitir uma nota técnica sobre o assunto, sobre essa falha, sobre essa confusão das vacinas do Covid-19. Vamos seguindo com o nosso noticiário aqui, continuamos com o nosso resumo de notícias dessa segunda-feira, dia 26, e nós não vamos falar só de vacina, não. Nós teremos outros assuntos aqui que também tem muita repercussão, tenha certeza disso.
O pessoal que está conosco nas redes sociais, se você está conosco, está assistindo esse vídeo, esse programa no Facebook, saiba que nós estamos no canal do YouTube de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, com esse resumo de notícias. Eu espero você lá, o endereço está aqui. Você vai ao YouTube, se inscreve no canal e também ativa as notificações, tá? O pessoal está pedindo aqui nas redes sociais, muita gente participando, você pode mandar o seu like aqui no canal do YouTube, mande o seu comentário para a gente saber o que você quer falar. Sexta-feira que vem, nessa sexta-feira, tem uma entrevista surpresa. Toda sexta-feira eu vou trazer uma entrevista boa para a gente conversar com pessoas aí que têm muita coisa a dizer, que podem engrandecer a nossa vida ali, para a gente tirar dúvidas sobre diversos assuntos. Eu vou trazer aqui para você sempre um entrevistado na sexta-feira, se tudo correr bem. Nós vamos falar de vacina, continuamos falando de vacina, mas tem outros assuntos, como eu disse para você. O pessoal que está conosco nas redes sociais está sugerindo aqui o assunto do Pazuello e o desfile no shopping de Manaus. Que barbaridade, né? Vamos falar sobre isso também aqui. Toda a questão do nosso ministro da Saúde atual, cobrando... Também tem essa outra questão do atual ministro da Saúde, que vive cobrando o uso de máscara do senador, mas, ao mesmo tempo, não cobra do próprio presidente dele, da República. Aquela história de sempre, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vamos saber tudo sobre a CPI da Covid e tantos outros assuntos hoje aqui no Brasil e no mundo. Participe, mande seu comentário, dê o seu joinha, o seu like se você gostou desse vídeo. Se não gostou, dê o seu dislike. Coloque nos comentários as suas sugestões, críticas. Não vale xingar, tá? Mas coloque o que você quer saber ali nos comentários, tá bem? Vamos a Brasília com os destaques de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro convidou 9 ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, para tomar um café da manhã nesta terça-feira, 8 da manhã, no Palácio da Alvorada. Olha só, a articulação foi feita pelo ministro Jorge Oliveira e também pelo ministro Augusto Nardes, ambos do TCU. A ideia ali do Planalto era fazer um gesto de aproximação do governo com o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mas é um momento inapropriado, é um momento mais incerto na gestão Bolsonaro, com o início da CPI da Covid, e também marcado para esta terça-feira de manhã, né, ao mesmo tempo que teria acontecendo o café com os ministros da TCU, estaria acontecendo aí a abertura da CPI no Senado. E as dúvidas sobre o cumprimento do orçamento deste ano. Então, o presidente chama os ministros do TCU para tomar um café e aí existe uma dúvida muito grande se o governo federal vai conseguir cumprir o orçamento deste ano, e o TCU é o órgão fiscalizador, e aí não ia dar muito certo, não ia ornar, como dizia o pessoal lá em Piracicaba, lá no interior de São Paulo, quando eu morava lá, não orna, né? Não orna muito trazer os ministros do TCU para um café na véspera da CPI da Covid, na véspera da avaliação das contas, inclusive as contas do ano passado vão ser avaliadas agora pelo TCU, pelos ministros, então não pega nem bem trazer, por mais que seja um gesto de carinho, de aproximação, cheio das boas intenções do nosso presidente Jair Bolsonaro. Tá certo? Seguimos aqui no nosso giro de notícias para trazer para você uma coisa. Você está gripado aí? Aqui o frio baixou um pouco a temperatura aqui em Santa Catarina e o nariz já começa a ficar desse jeito, né, pessoal? Já fica meio sentido, né? Mas vamos tocando aqui. Agora, 9 horas e 59 minutos, olha, nós vamos falar agora do papelão, né, numa coisa que está repercutindo muito no Brasil todo, que foi a questão do Ministério da Casa Civil enviar questões para o Ministério da Saúde responder sobre a CPI da Covid-19. São afirmações que vão fazer, segundo a Casa Civil, são afirmações que poderão fazer do governo federal. Então, a Casa Civil da Presidência da República distribuiu uma tabela aos 13 ministérios lá de Brasília, enumerando 23 acusações frequentes contra a gestão do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. É aquela história que eu falei no começo, é um simulado. É um simulado, tipo assim, você está fazendo pré-vestibular, se você não fez vestibular, na véspera da prova, o professor do cursinho geralmente chega e fala assim, olha, é o seguinte, essas são as questões que sempre caem, é isso que o pessoal está falando, esses são os temas da redação que pode cair a isso, então estuda isso que você é capaz de acertar alguma coisa. É isso que a Casa Civil está fazendo com 13 ministérios, enviando aí uma lista com 23 acusações frequentes contra a gestão do governo do Bolsonaro no enfrentamento à crise. Segundo informações publicadas pela coluna Rubens Valente do portal UOL, a coleta de dados ocorre em meio à instalação
da CPI da Covid. Os ministérios consultados deveriam responder, pessoal, as questões e encaminhar as suas respostas à Casa Civil até a última sexta-feira, dia 23, pontuando o que foi feito a respeito dos temas, ou seja, respondendo o que foi feito com relação às acusações. A Casa Civil enviou as acusações frequentes que o governo sofre aos ministérios para que eles elaborem já uma pré-resposta para, se por acaso cair na prova da CPI, lá os ministérios já poderem responder. Segundo informações publicadas pela coluna do Rubens Valente, tá certo, pessoal? Agora vamos à lista dos questionamentos. Eu vou fazer em forma de pergunta e você vai respondendo aí sozinho aí. Você responde para você mesmo aí o que você acha dessas perguntas e qual a resposta que você acha que deve ser dada. Vamos lá, então? Primeira pergunta, primeira afirmação, melhor dizendo. O governo federal foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, abre parênteses, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização? A 2. O governo federal minimizou a gravidade da pandemia? Negacionismo? A 3. O governo federal não incentivou a adoção de medidas restritivas? A 4. O governo federal promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas? Repetindo a 4. O governo federal promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas? A 5. O governo federal retardou e negligenciou o enfrentamento à crise lá no estado do Amazonas? A 6. O governo não promoveu campanhas de prevenção ao Covid? A 7. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia no âmbito nacional? A 8. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados? Seria a militarização do Ministério da Saúde? A 9. O governo federal demorou a pagar o auxílio emergencial? A 10. Ineficácia do Pronamp? Houve ineficácia do programa de crédito às micro e pequenas empresas? O governo federal politizou a pandemia? Essa é a questão número 11, né? A questão número 11 enviada pela Casa Civil aos ministérios. A 12. O governo federal falhou na implementação da testagem de Covid e deixou vencer os testes? A 13ª. Falta de insumos diversos e kits de intubação? A 14ª. Atraso no repasse de recursos para estados destinados à habilitação de leitos de UTI? A 15ª, genocídio de indígenas? A 16ª, o governo atrasou a instalação do Comitê de Combate à Covid? A 17ª, o governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid? A 18ª, o governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia? O TCU, o Tribunal de Contas da União, cujos ministros foram convidados para tomar um café com o Bolsonaro amanhã, né? Mas apenas 2 deles disseram que talvez participem virtualmente. A 19ª, Brasil se tornou o epicentro da pandemia, o covidário de novas cepas pela inação do governo, pela falta de atitude do governo? A 20ª, General Pazuello, General Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate ao Covid? A 21ª, o presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Teique, os 2 ex-ministros da Saúde, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina? 22ª, o governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer? 23ª, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio? Então, essas são as questões enviadas pela Casa Civil aos ministérios para que sejam elaboradas aí as respostas para que sejam apresentadas, se quando perguntados sobre esse tema na CPI. Então, pessoal, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever no nosso canal para você participar com a gente, tá certo? Vamos agora ao giro das principais notícias. Vamos às capas dos jornais de hoje. Voltando lá para as capas dos jornais. Vamos às capas dos jornais, os principais jornais que circularam hoje no país. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e muitos outros jornais. Vamos à Folha de São Paulo, o jornal predileto da família Bolsonaro. Folha de São Paulo, 26 de abril, segunda-feira, vacinação avançada reduz mortes, mas não novos casos. Países com imunização elevada ainda registram alta de infecções. Já Israel obtém vitória sobre o coronavírus, manchete da Folha de São Paulo.
Vamos seguir nos jornais aqui. Próximo jornal. O Estado de São Paulo traz a manchete: varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à crise, fala do Oscar, vencedor do Oscar, e cota dos deputados soma 6,4 bilhões em 20 anos. Essa notícia traz o seguinte: entre 2001 e 2021, a Câmara dos Deputados gastou 6,4 bilhões com valores correspondentes com a cota parlamentar, a verba de cada deputado, a verba que cada deputado tem para despesas como aluguel de carros, passagens aéreas, entre outras, tá certo? Essa é a manchete do jornal O Estado de São Paulo, as principais manchetes dos jornais do Brasil, você acompanha agora aqui no nosso resumo. O Globo, jornal O Globo, investigação na pandemia. Governo orienta ministérios a responder sobre 23 temas da CPI, foi aquilo que eu disse agora ali para você. A Casa Civil do Governo Federal alertou pastas a prepararem defesas em questões como aquisição de vacinas e cloroquina. Também tem outra manchete: pressionado o Planalto atua para proteger ações do TCU. São as manchetes dos principais jornais do Brasil e do mundo. Já vai adiantar da hora, são 20 horas e 51 minutos. Quero falar para você que o Renan Calheiros teve um probleminha na condução ali, nas pretensões de querer ser o relator da CPI da Covid no Senado. A liminar da Justiça Federal suspende a indicação de Renan Calheiros para relator da CPI. Até que, enfim, uma notícia boa, né? Uma notícia bem sensata, nada contra o senador, mas uma pessoa investigada não pode ser relator para investigar alguém. A instalação da CPI da Covid no Senado está prevista para amanhã, né? Como eu falei, e tinha um acordo que prevê a indicação de Renan para relator, o que contraria o governo, que é minoritário na comissão, tem pouca gente na comissão. O senador diz que vai recorrer da liminar que proíbe ele de ser indicado para a relatoria da CPI da Covid em Brasília. A segunda vara da Justiça Federal, vou contar um pouco da história para você, lá de Brasília, concedeu hoje a liminar, uma decisão provisória, né, que suspende a eventual indicação do senador Renan Calheiros do MDB do Alagoas para relator da CPI do Covid. Sabe por quê? O pedido foi formulado, vou falar primeiro quem pediu, foi formulado pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, uma das principais defensoras do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Renan Calheiros disse que recorrerá. Também a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid tem instalação programada para amanhã e um acordo entre a maioria dos senadores prevê a eleição de Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para a presidente e de Randolfo Rodrigues para vice-presidente. Pelo acordo, em segunda eleição, Aziz escolheria Renan Calheiros como relator. A indicação de Calheiros como relator é a principal preocupação do governo minoritário na comissão. Em uma ação popular que levou à concessão da liminar, Carla Zambelli argumentou que a indicação de Renan Calheiros afronta a moralidade administrativa e compromete a imparcialidade que se pretende de um relator, porque ele responde a processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal e, além disso, ele é pai do governador de Alagoas, o Renan Filhos. Um dos objetos da investigação da CPI será apurar o eventual desvio de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento à pandemia do Covid. Então, ele não poderia investigar o próprio filho. Então, está impedido aí, liminarmente, o senador Renan Calheiros de participar da CPI da Covid no Senado Federal, que está movimentando Brasília. Pessoal, era isso por hoje. Grande abraço a todos. Obrigado por estarem comigo. Muito obrigado mesmo. Em breve teremos novidade. Na próxima sexta-feira quero trazer um entrevistado aqui para a gente conversar, bater um papo. Coloque aqui embaixo quem que você quer que a gente entreviste até. Eu vou botar umas opções ali, 3 opções, e vocês escolhem uma, tá certo, pessoal? Para a gente conversar sobre política, sobre turismo, sobre entretenimento, sobre esportes, sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre tudo que você quiser. Esse canal tem a pretensão de trazer as principais notícias para você, para a gente debater, eu também colocar a minha opinião, ouvir a opinião de vocês, e assim a gente fomentar o debate, criar uma comunidade aqui para a gente cultivar esse hábito de sempre estar discutindo aquelas notícias que mudam o nosso dia a dia, que mexem com a nossa vida cotidiana, com o dia a dia mesmo, meu e seu, aí do outro lado do YouTube. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer os mais de 5.500 inscritos no canal e agradecer demais a todos que deixaram um tempinho de lado para curtir o nosso canal, ativar as notificações. Faça isso você também. Se você não se inscreveu, se inscreva no botão aqui embaixo, ative as notificações clicando no sininho acima. Se você está no Facebook, venha para o nosso canal do YouTube
para a gente conversar mais. O canal do YouTube é para isso mesmo, para a gente fazer esses vídeos, essas lives com muito mais tranquilidade. Venha para o canal do YouTube. Eu também estou aqui no Facebook, vou continuar no Facebook. Estou no Instagram, no @Maurício S. Freitas. Vou colocar aqui na tela para você ver. Aí estão as redes sociais: Instagram, Maurício S. Freitas, Facebook, Maurício S. Freitas. Espero vocês lá também. E no meu site, no mauriciofreitas.com.br. Beijo no coração de todos, grande abraço, fiquem com Deus e a gente vai superar isso juntos, pessoal. Só depende da gente e da vacina. Vacina sim, grande beijo para você, beijo no coração, fiquem com Deus, uma ótima semana. A gente se vê amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau, até amanhã.